Amém, pessoal. Nós temos meditado nesses últimos encontros e eu gostaria até de encorajar você que não veio e não viu a dar uma olhadinha lá no YouTube. E a gente tem pensado juntos, refletido juntos e sobre que de maneira geral, se a gente puder resumir para qualquer pessoa e para nós mesmos, qual é a relevância, o chamado do Evangelho para nós, é uma só, para que a gente venha provar nessa existência o significado do que seja vida. Se a gente pode resumir para nós, até para a nossa própria compreensão, porque eu faço o que eu faço, penso o que eu penso, a partir do Evangelho, a partir de Cristo, não existe teologias absurdas, é uma coisa só, é vida. Jesus, ele falando sobre isso, ele fala: eu vim para que vocês tenham vida. Vocês não sabem o que é vida, vocês sabem existir, mas vida é algo que transcende, que é mais profundo do que existir. E a palavra que ele usa ali, que é vida eterna, é Zoe, que é a qualidade de vida que Deus tem em si, é a própria vida de Deus, é Deus me fazendo provar hoje o que Ele carrega em si, a vida de Deus em mim. E para isso que ali em João 3 ele fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que o homem, para que eu e você provamos vida eterna, Zoe. E essa compreensão, essa experiência existencial de Zoe, de vida eterna, ela só começa a fazer sentido e como experiência na minha vida, na sua vida, quando a gente vai compreendendo e mergulhando no que seja a graça de Deus para que eu prove essa vida. Eu só começo a crescer nessa compreensão como um entendimento que me beneficia, o benefício do Evangelho para a minha existência, porque o Evangelho não é para o céu, porque no céu eu não preciso, lá tudo lá tudo está feito, lá eu não tenho necessidade de entender perdão, lá eu não tenho necessidade de entender reconciliação, lá eu não tenho necessidade de buscar crescer em paz, lá tudo é em Deus. Lá eu estarei pleno na vida. É aqui que eu preciso entender o que é o Evangelho. O Evangelho é para que o benefício para a minha vida no que Jesus chama do dia chamado hoje. Então, não somente vida eterna é algo que me aponta para o que será, mas diz respeito a uma experiência que eu tenho hoje. Só que isso só acontece quando a minha consciência vai acolhendo a compreensão, a consciência do que seja a graça de Deus, do que seja Deus, do modo pelo qual Deus me trata, lida comigo, que Ele me abençoa, que Ele me ama. Quando eu só começo a entender isto, quando eu começo a entender que Deus lida comigo, com a criação, em especial comigo, somente por graça. Deus amou o mundo. E Deus não somente amou, Paulo fala que Ele, em Cristo, Ele se reconciliou com o mundo. Essa compreensão de que Deus se reconciliou comigo. Deus não está irado, bravo, me julgando, me condenando. Ao contrário, João fala, Jesus não veio condenar, mas salvar, para que o homem experimente vida. E isso só começa a crescer em mim
quando eu compreendo que isso é por pura graça. E esta compreensão que gera em mim essa mudança de entendimento, essa renovação de consciência, essa metanoia, essa expansão da minha consciência para o que seja a vida, que Paulo escrevendo a Tito fala que essa graça crescendo em mim, ela vai me educando, me ensinando o que é a vida, o que seja a experiência da vida, do que é realmente vida. Só que o que a gente tem meditado é que neste mundo, nesta era, nessa existência, sendo esse mundo caído, sendo eu um ser relativo, ambíguo, cheio de conflitos, que é o bem e o mal, surpreendentemente e inexplicavelmente, a graça que é a manifestação de tudo que Deus é em meu respeito sobre mim, essa graça que me educa o que significa vida, para a vida, neste mundo caído, nesse corpo relativo e de morte que eu ainda habito, eu experimento e sou educado para a vida também e sobretudo na dor que eu experimento. Nesse mundo, nessa existência, por mais que seja difícil para a nossa compreensão, uma das coisas mais pedagógicas que me educam, que me ensinam, que me empurram para a vida, são as dores que eu provo, são as calamidades que eu tenho que lidar, são as tribulações que eu passo, são os caos que eu não sei explicar, são as pancadas que eu levo. E a gente tem refletido, hoje é a terceira encontro com esse foco, e eu te encorajo a ouvir os anteriores, que a partir de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, onde ele fala que uma das coisas que Paulo, falando aos Coríntios, que ele sabia que ele carregava dentro dele algo que era sobre-humano, que era a vida de Deus, era um tesouro precioso por demais, mas ele sabia que essa vida que ele carregava ainda era carregado por um vaso de barro, que era por um ser relativo, e ele diz assim que as experiências que ele teve foram tão profundas em Deus, que essas experiências trouxeram consigo um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás, que era algo que o incomodava, que o esbofeteava, que trazia ele para o contraditório, e que aquilo era ruim. Tanto que ele ora 3 vezes para que Deus tire aquilo dele. E a resposta, que é onde a gente tem refletido, é que a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, você não pode não compreender bem, mas a minha graça, ela vai se aperfeiçoar, vai aperfeiçoar você para a vida, justamente é na sua fraqueza, é na sua impotência, é no seu não consigo, é na sua constatação da sua relatividade. E a resposta de Deus para ele foi: o meu poder vai aperfeiçoar em você justamente quando você se sabe fraco e impotente. E a compreensão de Paulo se aprofundou tanto nisso que ele fala hoje, meus irmãos, lá em 1 Coríntios 12, ele fala: hoje eu não me alegro mais só quando dá tudo certo, eu me alegro também nas minhas tribulações, também nas minhas dores, não que eu seja um masoquista, não que eu procure dores, não mas elas me acham, não que eu procure espinhos, mas eles batem na minha porta, não que eu procure as calamidades, mas elas me encontram mesmo quando eu não as quero, tanto que eu não as quero, que Paulo orou para que Deus tirasse dele,
Aquilo que ainda é uma incógnita, o que seria esse espinho, mas fato é que ele lidava com aquilo. E a gente viu de maneira mais aprofundada os significados de compreensão que é essa educação na graça de Deus que acontece nas dores que a gente passa. O quanto a gente precisa lidar com essa nossa relatividade. E a gente não pode parar esse assunto, eu não digo nem concluir, porque seria 3 encontros é pouco, mas parar de falar sobre isso sem, tendo em vista as Escrituras como inspiração de Deus para o homem, falar sobre alguém que seria um dos maiores exemplos da inexplicável graça de Deus e do caos humano que foi a vida de Jó. Jó é um livro que a teologia da prosperidade não usa, porque não dá certo usar o livro de Jó, não faz um bom marketing. Não é atraente para gente. Você já viu coach falando sobre Jó? Não dá para falar sobre Jó. E é interessante, se você lembra um pouco, é que quando você vê o livro de Jó, de maneira muito transparente, sem pensar versículos, mas lê o início, meio e fim, de 1 ao final, você vê que o livro de Jó começa dizendo que ele era um homem bom, íntegro, honesto, temente a Deus, que orava, que não somente era assim, essa integridade de caráter para com Deus, como ele era, isso se refletia na relação dele com todo mundo, ao ponto que a reverência sincera de Jó fazia com que ele não somente orasse e sacrificasse conforme o entendimento dele a Deus por si, mas pelos filhos, para que, olha, que orando e abençoando sempre os filhos. E sem querer se deter em detalhes, porque não é esse o foco, mas de maneira absurda, inexplicável, que foge à lógica natural da meritocracia capitalista, Jó se depara com o caos na vida dele, com calamidades em cima de calamidades. O Deus que ama, que é pura graça com todo homem, permite que o bom homem, que o íntegro homem, que o honesto homem se depare com o caos, onde esse homem que tinha bens perde absolutamente tudo, esse homem que tinha filhos vê todos os filhos morrerem, esse homem que era saudável vira um câncer ambulante. Esse homem que tinha uma boa esposa vê a sua esposa se amargurar contra Deus e contra tudo e se voltar contra ele falando: amaldiçoe a Deus, porque se Deus te ama, como é que você tá essa bagaça? Que ele tinha, a mulher, o livro de Jó diz que Jó fedia tanta doença que o bafo dele era horrível e aquela mulher o abandona. E Jó, diante de tudo isso, você aprende lições que é uma preciosidade, porque de tudo que eu li, refleti e ouvi sobre isso, uma das coisas mais interessantes foi porque ao contrário de nós, Jó não tinha o livro de Jó para ler. Jó não tinha o livro de Jó para saber o que estava acontecendo e o que aconteceria. E eu gostaria de refletir com você sobre algumas lições a partir dessa consciência, dessa graça que me educa para a vida, que me ensina o que seja a vida e que me constrói para a vida e que de maneira
inexplicável se utiliza também da dor humana para me educar, para me ensinar, que eu aprendo com Paulo, que eu aprendo com Pedro, que eu aprendo com Jó, mas que eu também aprendo com o meu vizinho e que eu aprendo com a minha própria existência. Porque já se perguntou muito, né, se o livro de Jó realmente existiu. Como se já se perguntou muito se Adão é literal. E como eu compreendo tudo a partir de Jesus, eu compreendo Adão a partir de Jesus, mas a partir de mim. E eu sei que o que Jó viveu, experimentou é real e é verdade, é evangelho para a vida, a partir da minha própria experiência com a dor. Então, quando foi escrito, se é literal, se é uma poesia, o que importa é o princípio de vida que eu sei na própria carne, que eu e você sabemos, e só questiona realmente a pessoa que ignora ou que nunca passou conflito e dor nenhuma. E a primeira lição que eu aprendo com o livro de Jó, e eu gostaria que você guardasse isso dentro de você, é a importância do meu silêncio com reverência e com misericórdia diante da dor do outro. A primeira lição para a gente finalizar esses 3 encontros, que eu aprendo com a inexplicável graça de Deus, que atua no absurdo, na dor, no caos, na calamidade, e que faz com que tudo isso contribua para o meu bem. E neste caso agora, falando sobre a experiência de Jó, mas que eu aplico isso hoje, na maneira que eu lido hoje com a vida, é aprender a fazer silêncio diante da dor do outro, diante do caos que o outro está vivendo. Porque se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó, depois de todas essas calamidades que somaram diante dele, filho morrendo, terras, os animais morrendo, a mulher abandonando, todo aquele caos, a doença, é interessante que o livro de Jó fala assim, que Jó passou tudo aquilo, porém, ele não pecou contra Deus. Porém, o ser dele permaneceu íntegro. Ao ponto que ele diz assim para a mulher, diz, maluca, fica quieta. O Deus que me deu não pode ser o Deus que me tirou. O Deus que me dá a vida não pode ser o Deus que tira. Ele diz, se Ele deu, Ele que tira. Nu eu vim, nu eu volto. E ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Então, ele está ainda assim, apesar de uma dor genuína, o livro de Jó fala que ele não havia pecado, ele ainda havia um mínimo de lucidez nele. Porém, quando ele teve que lidar com os amigos dele, quando chega 3 amigos e um quarto bonitinho, especialista em Deus, tentar buscar de Jó explicações para o que estava acontecendo, interpretar a dor de Jó, e mais, tudo aquilo para defender Deus, porque como poderia Jó ser um homem de Deus, honesto, bom, íntegro, se o que ele estava vivendo era o caos? Se o que ele estava experimentando era o que a gente poderia chamar de maldição, o que vem da quadrangular ali, era pura quebra de maldição que Jó estava precisando. E é interessante que a experiência de Jó, na briga, na discussão com aqueles homens,
com aqueles quatro, falando em nome de Deus, com um manto de uma piedade em nome da moral de Deus, julgando a dor de Jó, que fez com que Jó ficasse amargurado, fez com que ele falasse muita bobagem, fez com que ele ficasse com raiva, com ódio, com questionamentos. A integridade que fez com que ele experimentasse a dor real, até ali, ele diz assim, olha, chega ao ponto que ele fala para esses amigos dele, ele falou, olha, eu estava sofrendo muito menos antes de vocês chegarem em nome de Deus aqui. Uma das coisas que a gente aprende, eu já disse isso aqui, que uma coisa é a dor real, tópica, bateu, doeu. Outra coisa é a interpretação dessa dor. E é isso que é o sofrimento. O sofrimento é a interpretação da dor. Dor real dói, mas ela pode virar um monstro na minha vida a partir de como eu a interpreto. E Jó estava passando uma dor real, o caos se estabeleceu na cabeça dele. Aquela conversa que no início do livro fala entre Deus, os anjos, o diabo, Jó não sabia de nada. Ele só sabia o que ele estava sentindo, a dor que ele estava passando, os filhos que haviam morrido, a doença que ele estava experimentando, e ele estava sofrendo. A dor era real, o sofrimento era real, mas tudo aquilo virou desproporcional quando ele teve que começar a lidar com o julgamento humano, com o que as pessoas estavam interpretando sobre o que ele estava passando. Quando ele teve que começar a dar explicações como que esse ser de Deus estava vivendo um caos. Como esse homem do bem estava levando pancada na existência. E o que esses amigos amados queriam era Jó, vamos confessar, cara. Tem coisa errada aí por trás. Porque a maldade humana que eu e você temos que educar em nós é que a gente julga o outro e até nós mesmos a partir de uma relação que a gente tem com Deus, que a gente acredita que Deus se relaciona conosco e com tudo, a partir de uma moral, de um mundo legalista, moralista, de causa e efeito, onde Deus responde na minha vida ao meu comportamento. E se Deus, ele é uma reação ao meu comportamento, o que eu estou vivendo é karma, é consequência do meu pecado, é consequência da minha maldade. Porque se eu sou um homem bom e Deus reage a mim, e o Deus ele age na existência com causa, com efeito, a partir de um legalismo moral, se o que eu provo é dor, é causa, é calamidade, amigo, algo aconteceu que você não está querendo contar. Algo aconteceu e assim, de maneira geral, quase todo mundo pensa. Quase todo mundo carrega de todas as religiões esse modo de enxergar a vida. O espiritismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo e, de maneira irônica e trágica, também o cristianismo. Porque se algo ruim está lhe acontecendo, se algo caótico se estabeleceu, se o que você está provando hoje é dor, é porta fechada na tua cara, é o caos lhe acometendo, amigo, vamos ser sinceros, confessa esse pecado, e esse juízo sobre o outro pode causar nesse outro dores que nem a própria dor real que ele está sentindo causaria. Esse juízo pode gerar no outro e em nós
quando a gente acredita que Deus se relaciona conosco a partir dessa causa e efeito, como reação ao meu comportamento, eu carrego culpas morais que podem ser um diabo para minha alma e para a alma do outro. É engraçado que Satanás aparece no livro de Jó só no começo. Todo o restante da calamidade que quase destruiu Jó foram os amigos em nome de Deus. Porque era um absurdo que aquele cara que se dizia ser de Deus estava vivendo aquele caos. Então eles passam o livro inteiro tentando arrancar respostas do sofrimento de Jó. Porque ele precisava dizer algo. E esse modo de enxergar, mas o mundo não existe causa e efeito? Lógico que existe. A lei da gravidade está aí para dizer que é assim. Se joga de um prédio que a causa e o efeito você está explicado. E nesse mundo caído, nessa sociedade caída, essa ação e reação, a lei como organização é o mínimo que a gente espera para que não vire uma anarquia maluca. Mas diz respeito a essa existência, no que diz respeito a como Deus me enxerga, como Deus me trata, como Deus lida comigo. Se eu cair nessa, eu vou ser um cara que pode babar, se dizendo cristão, mas o que eu vivo é a experiência do karma. É a experiência eu não acredito em vida após a morte, então eu não estou vivendo o karma do passado, eu estou vivendo o karma dessa própria vida. Eu estou vivendo a maldição dessa própria vida. E isso vira uma bagaça dentro da gente, que a gente não somente se torna um diabo para o outro, mas como a gente se torna o nosso próprio diabo. A gente se faz extremamente mal. Porque o que quebra esse padrão diabólico na nossa mente é só a confiança que descansa de que Deus lida comigo, Deus olha para mim e o modo que Deus é ao meu respeito é pura e exclusiva graça. Não tem nada a ver comigo. Deus está reconciliado comigo, é o que Paulo diz aos Coríntios, Deus se reconciliou. É que a gente tem que sair do genérico, com os homens. Não, Deus se reconciliou com os homens, dos quais eu sou esse homem. Deus está reconciliado comigo. Paulo escrevendo aos Romanos fala, Deus está em paz comigo. E Deus lida comigo a partir desta graça. Deus não está refém dos meus comportamentos. Deus não lida comigo a partir da minha moral, porque só um ser que não se enxerga pode achar que se algo bom ou ruim lhe acontece é fruto de Deus a partir de si. Porque uma pessoa que se enxerga não consegue falar isso do outro, porque ele fala, olha, dos pecadores eu sou o principal, porque diante de Deus ninguém se banca, todos pecaram. É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, fala, não há um justo sequer, ninguém que olhe diante de Deus e fala, comigo não, eu me banco, eu vou viver a existência, o bem de Deus a partir de mim. Deus reagirá como bem sobre mim, porque eu sou bom. A resposta de Jesus para o homem falou, queridão, você é mau. Ele respondendo, ele falou, vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos? Imagine o Pai no céu, que é puro amor. Eu carrego em mim a natureza do bem, a natureza de Deus, mas eu habito nesse ser caído, num corpo relativo. E que se eu for entrar por essa linha, eu vou virar um cara hipócrita, maldoso e um satanás sobre a alma do meu próximo.
diante da dor do outro. E é interessante que a resposta de Jesus para isso, lá nos evangelhos, é interessante alguns momentos que você vê o quanto isso estava na mente até daquelas pessoas que estavam com Jesus. Que eles chegam para Jesus e falam assim: essa criança cega, quem que pecou? É o pai, a mãe, a avó, a tataravó? Tem que ter algum karma aqui. Tem que ter uma relação causa e efeito para a cegueira dessa criança. Essa calamidade que é uma criança ser cega, tem que ter uma resposta moral. E a resposta de Jesus falou: cara, fica na tua. Não importa se ela enxerga ou não enxerga, não tem nada a ver com o pai dela. Importa que apesar da cegueira, algo bom pode ser tirado disso. Ele fala: olha, importa que a glória de Deus se manifeste aqui. Não vamos entrar pelo nível de quem pecou, que a gente vai pecar contra essa criança. E ele vai mais longe ainda, quando chegam algumas pessoas que ficaram sabendo que Pilatos matou galisteus, e quando eles foram sacrificar fora do templo e derramar sangue de animais, Pilatos matou aquelas pessoas e misturou aquele sangue. Foi uma coisa horrorosa. Imagine um monte de gente que ia fazer coisas para Deus sendo exterminada e misturada com o sangue daquele monte de sacrifício, bode, sei lá o que é que eles estavam sacrificando. E naquela mesma época, na torre de Siloé, tinha caído e matado 18 pessoas. E a pergunta que veio, a interrogação que foi trazida para Jesus é: como assim? Os caras de Deus, quem está pecando aí? Essa é a mente da religião. O caos se estabeleceu, os caras morreram, a torre caiu na cabeça deles, eles foram sacrificado e humilhado e dilacerado. Me explica, Jesus. E Jesus olhou e falou: vocês estão querendo que eu explique? Vocês estão achando que essas pessoas enterradas no caos dessa torre, ou por essa atrocidade de Pilatos, pecaram mais do que vocês? Vocês acham que porque o que elas viveram nessa existência como um caos, como uma atrocidade, como uma violência da existência, porque elas estavam em pecado e vocês estão aqui porque vocês não estão em pecado? Ele falou assim: olha, o que eu posso dizer para vocês é: vocês precisam de arrependimento. Jesus falou: olha, esquece aquilo ali, cara. Isso não te diz respeito, não. O que você precisa vocês precisam se arrepender. Para que, apesar de você não estar vivendo o caos como eles viveram, a sua interioridade pode estar um caos. Ele falou: é você que precisa se arrepender. Ele falando: você acha que porque em Jerusalém a torre não caiu na cabeça de vocês, está tudo bem? Está tudo certo? Então, a primeira lição que eu aprendo diante do caos da vida de Jó, e olhando para tudo como o modo que Jesus lidou com a vida e com o próximo, eu preciso aprender a me silenciar diante da dor do meu próximo, diante do aquilo que o meu próximo está vivendo e que transcende a minha compreensão. Segunda lição que eu aprendo é a de não transferir para Deus, para o próximo, nem para o diabo, a responsabilidade de constantemente me autoexaminar para saber as verdades que eu carrego dentro de mim. A segunda lição é que de não transferir, de não querer achar culpados ou responsáveis, seja em Deus, seja no meu próximo, seja no diabo, mas a responsabilidade sempre quando as coisas estão acontecendo
é sempre olhar para o meu próprio coração, para eu me examinar, o meu autoexame, o meu autoenxergamento, para saber o que é verdade em mim. Porque é interessante que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu não gostei, eu orei para que saísse aquele espinho, mas eu reconheço que ele estava ali e ele tinha que estar ali, porque o que eu estava vivendo era tão profundo que eu tenho uma tendência soberba. Paulo não fez uma viagem para compreender os causadores do espinho. Ele fez uma viagem para dentro dele e falou, olha, não sei o porquê o Senhor ainda não tirou, mas sei que o espinho tem que estar aqui para me educar. Porque eu tenho uma tendência a ser soberbo. Ele fala, as grandezas da revelação era tão real que para eu não ficasse soberbo, foi-me posto um espinho na carne. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele sabendo que aquele pessoal tinha perdido toda a compreensão de vida, de amor ao próximo, que eles estavam todo confuso na fé deles, o negócio deles era milagre, oração em línguas, depois você vê, era dom para todo lado, mas ninguém amava mais ninguém, todo mundo vivia um com inveja do outro, essa falta de amor e reverência com a vida do outro fazia que até na ceia, um comesse e o outro passava fome. Paulo fala, vocês não estão vendo que isso está se voltando contra vocês, e tem gente que está aí ficando fraco, tem gente que está aí doente e tem gente que está aí morrendo por isso, mas ele fala assim, então vamos fazer análises uns dos outros? Ele fala assim, não, examine, pois, o homem a si mesmo. Diante de certas coisas, se diante de tudo, o meu convite sempre foi e sempre será no Evangelho a me julgar e nunca ser juiz sobre o outro, na dor, meu amigo, é só isso. Porque como a gente já viu em um outro momento, muitas coisas que a gente experimenta como calamidade, a gente chama de calamidade por nossa conveniência, mas é resultado da nossa burrice, da nossa insensatez de lidar com a vida, da nossa ignorância de fazer coisas contra o próximo e contra nós mesmos, e a gente lida com a bagaça. Paulo, o espinho na carne de Paulo, o espinho era uma interrogação, mas o motivo ele sabia. Ele sabia que aquilo ali estava ali porque para ele não ficasse soberbo. Então, o convite do Evangelho, que o Evangelho fala sobre não julgar o outro, em alguns momentos ele fala assim que para você discernir, você ponderar, você saber que sobre o outro, o que eu tenho que olhar, que certas coisas na vida do outro, pode ser que vá contra o que eu creio sobre a vida. Mas então eu discerno, abençoo, saio de perto, tá, mas juízo, estabelecer juízo sobre o outro, quando eu entro nessa, eu caio na categoria de amigo de Jó, de juiz de Satanás sobre a alma do outro, e eu fujo da compreensão que é essa lição de que o meu chamado é só o de me autoexaminar. É de olhar, ver aquilo ali, o que eu estou vivendo, é o quê? É por quê? Tem algo em mim que eu não estou entendendo? Tem algo em mim que eu estou fingindo? Tem auto-enganos que eu estou carregando? Tem ilusões que eu ainda não caí em si? Mas sobre a alma do outro, sobre a dor do outro, eu tenho reverência e silêncio. É sobre a minha, com essa consciência de um ser reconciliado, perdoado, amado, acolhido para sempre, eu lido sem medo até com a minha insensatez, que constata e fala, realmente, essa dor que eu estou vivendo, amigo, é fruto da minha burrice, mas isso eu faço
para mim é para o meu próprio bem, porque a verdade que me liberta é muitas vezes a verdade de constatar a minha própria realidade de insensata, contra a verdade em mim. E eu não posso transferir essa responsabilidade. Eu não posso me eximir. Eu tenho que fazer isso de maneira corajosa, lúcida. E nós vivemos, hoje nem tanto, mas muito tempo com essa transferência de o diabo, o demônio, a maldição, a geração. Isso quando não, até é o meu pai, é alguém. Não, é eu. O negócio sou eu e o meu próprio coração. E o que eu percebo em mim que está me fazendo mal. E é isso que eu tenho que lidar. O outro é o outro, e o outro tem Deus sobre a vida dele. Eu preciso me examinar, para que eu não viva muitas vezes como experimentando o fruto da minha amargura, do meu não perdão, da minha raiva. Porque é interessante que Jó, quando ele começou a ter que lidar com os irmãos dele, com os amigos dele, desculpa, que foram extremamente cruéis, que foram extremamente impiedosos, mesmo sendo representantes de Deus ali, a amargura foi tanto que a graça de Deus, é interessante que o final do livro diz que Jó, a sorte dele, a vida dele começou a mudar e foi mudando conforme ele foi orando, abençoando aqueles amigos. Olha a pedagogia da graça, que não somente, mesmo os amigos dele, com a maldade com que eles estavam tratando Jó, não houve espaço de Deus para com Jó para vi que mesmo amargurado, afinal esses caras são os maus sobre você. Não, eu constatei a maldade, mas eu respondo a ela com o bem, porque eu não quero carregar essa amargura em mim, eu não quero carregar esse ódio em mim. E conforme Jó foi orando e abençoando, não se sabe se isso demorou um mês, anos, décadas, mas o que se diz a vida de Jó foi melhorando e mudando, e tudo foi se restaurando conforme ele foi orando por esses loucos, cruéis amigos de Jó. Então, a segunda lição que eu aprendo aqui eu não transfiro responsabilidades, eu assumo. O negócio não tem nada a ver com o diabo, não vou fazer questionamentos aos céus e nem achar ninguém para culpar, eu vou olhar para mim, sem medo, porque se eu sei que eu estou reconciliado, se eu sei que Deus está em paz comigo, eu posso lidar até com a minha insensatez, que pode ter causado essa dor toda, sem medo. E a terceira lição que eu aprendo aqui é a confiança que eu e você precisamos carregar na soberania da graça de Deus sobre mim, mesmo quando eu não entendo nada. É a confiança sobre a soberania da graça de Deus sobre mim quando eu não entendo nada. Porque tentar entender tudo adoece a mente. Tentar ter resposta até para a sua própria dor, chega uma hora, amigo, que você vasculhou, não entendeu, eu preciso confiar que não entendi nada, mas ainda sobre mim o amor de Deus está, a graça de Deus está, mesmo no meu caos, mesmo na inexplicável experiência que eu estou vivendo, ainda assim essa experiência lá acontece coberta pela graça de Deus. Se eu quero passar por isso, passar por essas experiências nessa vida, aprendendo o que é vida, crescendo para a vida, mesmo no caos, eu preciso passar muitas vezes e entender o que o salmista diz, ouvindo de Deus, que ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não entendi nada, cara. Não sei o que está dando aqui, mas apesar disso eu confio que mesmo no meu vale de morte, o Senhor está comigo. Mesmo no caos que eu estou vivendo, no vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está aqui.
Mesmo que eu esteja colhendo fruto da minha burrice, na colheita de morte que eu estou experimentando debaixo da graça de Deus. Caso contrário, o que o meu coração vai experimentar é amargura, é raiva, é autopiedade, é tudo, mas eu só venço e saio disso com frutos de vida quando eu confio. E eu gosto, ali no livro de Jó, é interessante que Deus se apresenta e fala com Jó do meio do redemoinho. E eu acho extremamente pedagógico Deus falar com uma pessoa que está vivendo um caos do meio do furacão. Eu acho, é você falar, Deus, eu não sei que loucura é essa, mas quando ele ouviu Deus, olha, o furacão é real, a dor é profunda, mas entenda que eu estou aqui. O Jó ouviu e ficou profundamente rendido às questões que Deus levantou para ele. Deus começou a falar com Jó, falou, Jó, onde você estava quando eu criei tudo? Onde você estava quando eu criei a terra? Não estava, né, Jó? Onde você estava quando o sol apareceu? Onde você estava quando a água... Você não estava, cara. Antes que você pensasse, eu sou. Antes que qualquer coisa, antes que você sentisse qualquer coisa, eu sou. E quando a perplexidade de Jó, diante da dor que ele estava vivendo, mas sobretudo quando ele começou a constatar que no meio daquela loucura, no meio de um redemoinho, de um furacão, de um absurdo, foi da onde ele ouviu Deus. Foi aonde algo de Deus começou a brotar nele, de maneira que ele começou a entender uma soberania da graça de Deus. Foi, olha, eu não sei, mas que Deus se entenda com Deus. Eu sei que Deus está comigo. O amor de Deus está sobre mim. O caos se estabeleceu, mas Deus está comigo aqui. E eu gosto, ali em Romanos 8, e eu queria ler com vocês, lá em Romanos 8, um texto que eu acredito que é de conhecimento da grande maioria. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, a gente conhece um versículo que católico, evangélico, põe até no carro, né? Lá o versículo 37 que diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa confiança de que Ele me amou faz com que todas as coisas eu olho para elas e falo, eu sou vencedor mesmo nelas. Mas a gente não se dá conta do todo, o que vem antes e o que vem depois. Ele diz assim, volta só um pouquinho, lá para o versículo 33, que ele diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem me justifica, é Deus quem me perdoa, é Deus que se reconcilia comigo e me ama por graça. E quem vai me condenar? Se foi Cristo Jesus que morreu por mim e ressuscitou por mim e também por mim está à direita de Deus. E quem vai me separar do amor de Cristo? Quem vai me separar do amor do Pai, da soberania da graça de Deus sobre mim? Será a tribulação que eu estou vivendo? A angústia que eu passo, a perseguição que pode me acontecer, a fome que eu posso viver, a nudez que eu posso experimentar, o perigo que eu corro nesse mundo, a espada que pode me cortar. Ele diz, está escrito,
por amor de Ti, por amor à vida, eu enfrento morte nesse mundo caído todo dia. Eu sou considerado como ovelha indo para o matadouro, mas apesar dessa loucura que eu vivo, com a consciência de que sobre mim não há condenação, com a consciência que sobre mim não há juízo, mas que Deus me ama e nada me separa desse amor, de que Deus me acolhe por pura graça e que a graça de Deus está em mim, a presença de Deus está em mim, nessa confiança eu sei que eu sou mais do que vencedor, pois eu estou convencido, versículo 38, de que nem a morte eu morri, mas essa morte, nem essa vida, nem anjo nenhum, Miguel, ninguém, nem demônio, diabo, nada, nem esse mundo que eu estou vivendo presente, nem o futuro que está diante de mim, nem qualquer poder, nada, nem altura, os meus melhores momentos, nem a profundidade, os meus piores momentos, nada me separa mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando o cara constata isso, amigo, quando essa consciência entra na pessoa, ele olha e você lê o contexto todo, ele fala, quem vive disso, com essa consciência, o que brota dessa pessoa é amor. E ele diz, e quem ama a Deus, amigo, faz todas as coisas, todas, do caos à promoção no emprego, do câncer a uma massagem do namorado, todas elas, quando eu vivo essa experiência, quando eu vivo essa consciência, todas elas contribuem para o meu bem. E a gente já viu aqui que bem não tem nada a ver com o que as pessoas chamam, bem não tem nada a ver com coisa gostosa. Às vezes o que a gente chama de gostoso é o que nos mata. Bem é tudo que em mim provoca vida. Bem é tudo que em mim provoca, me inspira para o amor, para a paz. Tanto que ele diz assim, todas essas coisas, ele constata um pouquinho antes, ele fala, quando eu sei que eu estou em paz com Deus, eu me glorio até na tribulação, porque ela provoca em mim peso de glória. Parece, não é ninguém fazendo apologia a sofrimento. Paulo não era um masoquista que gostava de levar tapa na cara, não. Teve momentos em todas as cartas dele que você vê ele quase depressivo, abandonado pelos irmãos da igreja, julgado como um profano. Alice. E você vê, no final disso, Paulo fala assim, olha, quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo a graça de Deus sobre a minha vida, que hoje Deus não lida comigo a partir do meu comportamento. Quando eu entendo que Deus me ama e tudo que eu provo dele na minha vida é graça e tudo dessa graça está me provocando para a vida, até aquilo que eu provo como dor, como caos, como calamidade, até isto, quando a minha consciência é essa, até isso passa a não gerar um ser amargurado, mas passa a provocar em mim o bem. E ele diz, eu sou assim mais do que vencedor. Mas que vitória é essa? O homem que termina preso, decapitado. É que vitória, sucesso, ficou tudo corrompido na nossa mente pela influência americana, teologia da prosperidade, que faz com que a gente se tornasse uns playboy de Jesus. Um cara que se perdeu o emprego, se ficou gripado, o cara vira ateu. Você vê a história de Nietzsche, que é uma mente absurdamente inteligente, que é um ateu utilizado por aí por ateus. O ateísmo dele é fruto de um trauma com o Deus que ele creu na religião. De um Deus que quando a mulher dele o deixou, que quando o pai era mal com ele, que quando o irmão morreu, ele falou, Deus não existe. Mas lógico, esse Deus aí realmente não existe. O Deus que é,
O Deus que é graça e amor sobre a minha vida me ama mesmo no meu caos. E eu tenho essa consciência de mais do que vencedor, conforme 1 João diz, fala, eu me torno esse ser da vitória. Ele fala, essa é a vitória que vence o mundo. Ele fala, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso descanso em quem Deus é sobre nós, em quem nós somos em Deus. Ele fala, mas que mundo que eu me torno vencedor? É o da minha empresa? Eu vou vencer na Inglaterra? Não. 1 João explica, ele fala, e o mundo que eu venço nessa fé, que eu sou chamado a vencer, ele fala, o mundo é a cobiça do meu coração, é a avareza da minha alma, é o ódio que quer voltar, é a amargura que quer ficar, é a autopiedade que quer ficar, tudo que de mal quer brotar em mim, é isso que eu venço quando eu carrego essa consciência. É esse mundo que eu sou chamado a vencer. O mundo que eu sou chamado a vencer é aquele que olha para mim e, ao invés de ódio, o que existe em mim hoje é contentamento e gratidão. O cara que falou isso, eu sou mais do que vencedor, morreu decapitado, sozinho e preso. Jesus, quando ele fala, olha, vai vir pancadaria para o lado de vocês, eu estou falando essas coisas para vocês ficarem em paz, e paz em mim. Ele fala, no mundo vocês vão ter aflições. Ele fala, mas eu venci o mundo. O óbvio é vencer o mundo, cara. Você morreu na cruz. Que vitória é essa? Que vitória é essa que você terminou cravado na cruz como um bandido? Que vitória é essa que eu sou chamado a viver? É a vitória de que ali Jesus era o homem que eu posso ser. Jesus é Deus, Deus revelado aos homens, 100% Deus, mas Jesus é tudo que eu posso ser como homem. 100% Deus e 100% homem, me ensinando o que eu posso ser no meu melhor para a vida. E ele fala, eu venci o mundo. E como que ele venceu o mundo? Nele não habitava ódio, nele não habitava amargura, nele não habitava avareza, nele não habitava cobiça sobre... ele falava, olha, vocês querem vencer o mal? Não é na pancadaria, não é na espada, é com o bem em vocês. E o mal não necessariamente é que o outro vai ser derrotado. Não, o mal que eu tenho que vencer é um mal que volta a querer me habitar sempre. É esse mal que eu tenho que vencer. Porque não tenho garantia nenhuma que aquele que se faz inimigo contra mim se converta, fique bom. Mas eu tenho a garantia do Evangelho que se eu decidir o princípio da vida, o mal não vence em mim. O mundo perde dentro de mim. Porque o que eu dei vazão foi ao reino de Deus em mim. O que quem estava passando ali é engraçado. Imagine quem passou na crucificação, vendo 3 bandidos. Quem não sabia o que estava acontecendo, jamais ia falar, ali vai o vencedor dos vencedores. E muito menos imagina que o bandido do lado, que estava pagando a dor do que ele devia, falando com Jesus, ele fala, cara, eu sei que eu estou aqui porque eu mereço. Você não. E me leva contigo. Ele fala, fica na paz. Hoje ainda, você nem fechou o olho, você está comigo na glória. Quem que imaginaria que aquele bandido ali do lado se tornaria um mais do que vencedor? Quem se acreditaria com o olhar da prosperidade? Da BMW? Do emprego e da casa própria? Ia falar 3 derrotados que não tiveram fé. Porque se tivesse fé, igual o bandido do outro lado, você não é filho de Deus, desce daí, cara. E ele fala, pai, perdoa. Eles não estão sabendo nem o que eles falam, muito menos o que eles estão fazendo. Isso é uma vitória.
é olhar para a maldade que vem sobre mim e falar: o mundo não vai vencer, eu escolho o perdão, eu escolho o caminho da vida. Essa pessoa vai se tornando esse mais do que vencedor, porque ele reconhece, conforme essa lição que eu comentei, que sobre o caos, que sobre tudo, a graça da presença, do amor de Deus ainda está presente. E para a gente encerrar, a gente só aprende essa lição toda quando a gente vai crescendo na consciência sobre o verdadeiro significado da vida, não somente nessa existência, mas numa existência que transcende, numa vida que transcende essa existência. Quarta lição que eu quero que você guarde, que eu aprendo com Jó, com Paulo, tudo a partir de Jesus, é que eu só vou vencendo e vou provando a vida, o significado do Evangelho para a vida, quando eu vou entendendo a partir da graça o que é vida. E o que é vida não somente nessa existência, mas uma vida para onde eu vou a partir disso daqui. O que Paulo fala, porque se a vida, a esperança de vocês for só isso aqui, amigo, lá em 1 Coríntios 15 ele fala: você vai se tornar uma hora ou outra mais infeliz dos homens. Apocalipse, de João escrevendo, falando que o caos crescendo no mundo, a única coisa que nos protege, de maneira alegórica, ele fala, é o selo do Cordeiro na testa. Vai vir um selo para eu colar? Óbvio que não. É uma consciência do Cordeiro sobre mim, que Paulo chama de mente de Cristo, de capacete da salvação, tudo falando a mesma coisa, que nesse mundo o meu ser não vai se perverter, mas ao contrário, eu vou crescendo para a vida, quando eu começo a enxergar a vida com esse olhar de eu posso experimentar o bem do Evangelho hoje, e tudo que eu provar hoje é graça de Deus, mas ainda assim o hoje é só uma fagulha, porque eu não sou um ser desse tempo, eu sou um ser que já passou para a vida, eu sou um ser da vida eterna. Eu não, conforme eu for entendendo que nem morte mais me separa, conforme Paulo diz, vida não me separa, mas a morte também não me separa do amor de Deus. Se eu morrer, o amor de Deus já me acolheu para sempre. E é interessante que Apocalipse fala que as pessoas, quem não tem esse selo do Cordeiro, essa mente de Cristo, essa consciência do que vida é e do que é a vida na transcendência, ele fala que as pessoas vão cair de desespero na rua. E a gente está vendo. Não está vendo tudo o que acontecerá, mas a gente está vendo uma angústia, o pânico, o medo, a loucura, porque, meu amigo, se vida for, se sucesso for, se vitória for, o que se vende por aí, o que nos aguarda é uma diluição, uma corrupção, uma pancadaria interna que ninguém suporta. E eu só suporto para a vida sem virar um ser amargurado, mas alguém que cresce, vence o mundo hoje, apesar de que para fora eu posso estar perdendo tudo, quando eu tenho esse olhar de vida não é isso aqui. Existência, a vida é outra coisa. O que muita gente chama de vida, o que o Evangelho fala é a tua morte. Vida é outra coisa. Vida é paz, é perdão, é misericórdia. Isso eu vou provando vida, mas ainda assim eu só provo em parte, porque vai chegar a hora, quando eu deixar esse corpo, que aí sim eu vou ser absorvido por que é vida. E quando eu carrego isso, eu lido com essa existência e, como o Jó conclui, ele fala, eu sei que, por certo, que no fim o meu Redentor se levantará. É aquela confiança que eu não sei
como vai ser, como João Batista, um homem sério com Deus, terminou com a cabeça dele sendo servida por uma mulher fresca, o cara queria pegar a mulher, Herodes, mandou cortar a cabeça de João e serviu. Olha que final lindo. Pedro crucificado de cabeça para baixo, olha que final glorioso. Quando eu penso assim, meu amigo, eu não aguento uma demissão, eu não aguento uma gripe, quem dirá uma pancada que a vida pode me dar, quem dirá o caos que pode acontecer. Agora, quando eu falo vida não é isso, vida está para além disso, mesmo quando eu vejo mais a pessoa que eu amo falecer, eu falo, ela não faleceu, ela partiu. Isso aqui é só um portal. Morte para mim é um portal para o que é a vida. Eu lido com saudade e dor saudosa, mas sem desespero na alma, porque eu olho e falo, foi para a vida. Agora ele sabe o que é vida. É olhar para seu pai, para minha avó, para falar, olha, hoje, tudo que eu penso em parte, prova em parte, hoje ele sabe. Hoje ela sabe, hoje a vida o absorveu para sempre. Se eu carrego isso, eu vou sendo essa pessoa que a pancadaria vem, eu erro, faço burrice, mas tudo isso eu vou me recompondo, sabendo que todas as coisas vão cooperando para o bem, porque a graça de Deus está sobre mim. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Deus abençoe vocês. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro e me ouviu quando clamei por socorro e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor.